Rodrigo, se você acredita que os profetas do Antigo e do Novo Testamento estão em pé de igualdade, o profeta de hoje também estaria em pé de igualdade? Você acabou de dizer que você não acredita em hierarquia profética, que isso é até herético, de fato. Eu não acredito que Paulo foi mais ou menos inspirado por Deus do que Isaías. Não faz sentido isso. Se Paulo era um profeta genuíno de Deus, ele foi inspirado no mesmo nível que Isaías. Se Isaías é um profeta de Deus, ele foi inspirado no mesmo nível que Ezequiel. Se Ezequiel é um profeta de Deus, ele foi inspirado no mesmo nível que Davi, que o apóstolo João, que Pedro. Não há hierarquia profética. É herético dizer isso. Então aí a pergunta inteligente é: e o profeta de hoje? Vamos supor que eu fiz o crivo e o João das tantas lá que recebeu uma mensagem de Deus para me dar, que é um profeta, eu sou da Igreja Assembleia de Deus, eu acredito no dom de profecia, uma irmã assembleiana das antigas, irmã do coque, de oração, ela recebeu uma mensagem de Deus, ela é uma profetisa, ela é uma mulher de Deus, eu vi lá, ela me entregou uma mensagem. Ela estaria em pé de igualdade com os escritores bíblicos? Será que uma carta que essa irmã me escreve, ela poderia ser colocada no cânon da Bíblia Sagrada, já que ela estaria em pé de igualdade com os profetas? Essa pergunta é delicada, mas fique tranquilo que eu vou respondê-las para vocês daqui a pouquinho. Então, eu já falei que eu acho que Deus tem profetas hoje, nós devemos colocar esse profeta à prova para ver se ele passa no crivo bíblico de um profeta de Deus. E uma vez que se comprova que ele é realmente um profeta de Deus, então ele está em pé de igualdade com os profetas da Bíblia, já que eu falei que não existe hierarquia de dom. Se ele está em pé de igualdade com os profetas da Bíblia, será que o que ele fala tem o mesmo peso da Bíblia? Como é que a gente desfaz esse nó aí? Eu vou responder isso daqui a pouquinho para vocês, tá bom? Só quero deixar o suspense, que agora eu quero ver se 70% está mantendo aí de likes. Manteve? Uhum. Então, conforme a minha promessa, semana que vem eu vou sortear para alguém de vocês esse livro, Enciclopédia Histórica, mas tem que estar na live, não vou sortear com os nomes de hoje, não. Você tem que estar na live, tá bom? E eu vou sortear esse livro aqui, e vai chegar na sua casa, no Brasil, em qualquer lugar do território nacional. É bom falar isso, porque eu sei que há pessoas de outros países aí, eu posso mandar no Brasil, tá bom? Fora do Brasil não tem como. Então, se você está no Japão, no Cabo Verde, consiga um parente aqui no Brasil, alguém que eu mando para esse endereço do Brasil, tá bom? Assinado por mim. E coloca a enquete aí dos 3 assuntos para você escolher semana que vem. O pessoal pediu muito nas redes sociais que eu falasse sobre arrebatamento da igreja. Pediram muito que eu falasse sobre a volta de Jesus, como será a volta de Jesus. Está muito parecido com o tema do arrebatamento, né? E pediram que eu falasse também sobre as 2 testemunhas de Apocalipse, capítulo 11. Acertei? São os 3? O milênio e as 2 testemunhas de Apocalipse 11. O milênio está em Apocalipse capítulo 20. Então, ó, 3 assuntos. O milênio e as 2 testemunhas de Apocalipse capítulo 11, sobre a volta de Jesus, o tema da volta de Jesus, está perto, está longe, como é que é, sinais, e sobre o arrebatamento da igreja. Qual dos 3 você quer que eu fale semana que vem? Enquanto vocês vão votando aí, enquanto vocês vão votando, vou voltar, olha, quase um trava-língua aqui, para a nossa live. Eu deixei uma pergunta para vocês. Se não há diferença hierárquica entre Davi, Salomão, Moisés, então os profetas estão em pé de igualdade. Se alguém hoje é um verdadeiro profeta de Deus, ele também estaria em pé de igualdade com os profetas da Bíblia? Ou não há hierarquia para os profetas da Bíblia, mas há hierarquia para hoje? Como é que a gente pode resolver esse dilema aqui? Vamos lá. Tem um livro muito bom, The Holy Spirit, de Greg Allison e Andreas Gottesberger, e esse livro é fantástico. E ele traz aqui 2 categorias de profetas. Eu vou colocar as categorias que eles apresentam, mas eu vou sugerir uma nomenclatura um pouquinho diferente. Eles dizem que há profecia autoritativa ou fundamental e a profecia não autoritativa e não fundamental. Então, o que é que os autores do livro The Holy Spirit estão dizendo? E eu concordo com eles. Só a nomenclatura que eu mudaria um pouquinho, você vai entender por quê daqui a pouco.
Vamos lá. Exemplo de profecia autoritativa. Aquela profecia que é expressa pelo assim diz o Senhor. Veio a minha palavra do Senhor. Essa profecia serve de base, de fundamento para a doutrina do povo de Deus, para a existência do povo de Deus. É uma profecia autoritativa. E existem profecias não autoritativas ou não fundamentais. Por exemplo, quando Saul, que estava nu, foi tomado pelo Espírito de Deus e começou a profetizar. Quer ver? Vamos ler isso aqui em 1 Samuel, capítulo 19, verso 24. 1 Samuel, capítulo 19, verso 24. 1 Samuel. Se você tiver uma Bíblia, acompanhe comigo aí, tá bom? É importante você ler junto à Bíblia. 1 Samuel 19, verso 24. Achei aqui. A Bíblia diz assim, vou passar mais uma página. Vou ler o verso 23 também. Então Saul foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele, Saul, se despiu de sua túnica e profetizou diante de Samuel, e sem túnica ficou deitado no chão todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso se diz, está também Saul entre os profetas? Então essa profecia que Saul teve é uma profecia de... Responda aí, gente, se caiu ou não, porque para mim deu um pico aqui. Respondam aí pra gente se voltou ou se não voltou, tá bem? Se vocês estão me vendo bem. Como eu estava dizendo, eles estão respondendo já aí? Voltou? Alguém escreveu aqui, voltou, Marco voltou, ok. Mas vocês ouviram o que eu estava falando? Eu estava dizendo que essa profecia de Saul aqui não é uma profecia fundamental, não é uma profecia autoritativa. Deus tomou Saul como profeta ali. Assim também Balaão. Balaão fez uma profecia, mas não é uma profecia autoritativa. Ágabo previu fome e outros mais que nós poderíamos citar aqui. Agora, eu preferiria usar uma outra nomenclatura, e aqui eu vou chamar, vou dar a fonte, quem sugere até é um amigo meu, Dr. Alberto Tim, que ele tem um doutorado em História Eclesiástica e hoje mora nos Estados Unidos. Ele escreveu um artigo muito importante onde ele prefere usar uma outra nomenclatura. Ele fala de autoridade autorial igual e autoridade funcional diferente. Eu vou explicar o que o Dr. Alberto Tim está querendo dizer. Quando você vai para segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versos 19 a 21, diz o seguinte, que nenhuma profecia foi dada por particular elucidação. Vou citar o texto. Porém, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, quando você vai para essa carta de Pedro, você vê que todos falaram em pé de igualdade, movidos pelo Espírito Santo. Então, por isso que é melhor falar de autoridade autorial e autoridade funcional. O que o Alberto Tim quis dizer aqui? Não há hierarquia entre os profetas. Todos os profetas receberam o mesmo dom de Deus na hora de profetizar. O dom de Deus não tomou Balaão de uma forma menor do que imbuiu Daniel. Daniel foi imbuído pelo Espírito Santo para ter as suas profecias e Balaão também. Porque ambos foram movidos pelo Espírito Santo. Note, o apóstolo Pedro não fala, porque uns foram mais movidos pelo Espírito Santo que outros. Não. O apóstolo Pedro diz, porque nenhuma profecia provém de particular elucidação. Pelo contrário, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que movia. E nada na Bíblia fala que Deus move mais um do que o outro. Então, todos têm o mesmo nível de inspiração profética. O que muda é a função.